Em meio à paisagem desolada de Marte, a tranquilidade enganosa esconde segredos surpreendentes. As imagens capturadas revelam mais do que apenas vastidões empoeiradas, elas sussurram histórias de fenômenos ocultos e desafios inimagináveis. Entre eles, a tempestade de poeira marciana se destaca, um espetáculo de proporções épicas. Imagine-se parado no solo marciano, olhando para o horizonte. Inicialmente, tudo que você vê é a monotonia da paisagem desértica. Mas então, uma mudança sutil no ar. Uma brisa se torna um vento, e logo, uma imensa muralha de poeira e areia emerge do nada. Diferente das tempestades terrestres, esta cresce exponencialmente, um leviatã avassalador engolindo todo o planeta em seu abraço asfixiante. Essas supertempestades, que ocorrem a cada 5 anos e meio terrestres, não são apenas fenômenos naturais fascinantes, elas são um lembrete do poder implacável de Marte. A poeira densa bloqueia a luz solar por semanas, transformando dias em noites intermináveis. Para a tecnologia que ousamos enviar para este mundo hostil, cada partícula de poeira representa um risco letal, ameaçando sua sobrevivência. Mas é aqui que a história se torna ainda mais cativante. Esses desafios representam mais do que perigos, eles são convites à inovação humana. Cada tempestade enfrentada, cada adversidade superada, nos aproxima de um sonho antigo, a colonização de Marte. Em meio às areias vermelhas e céus turvos, vemos não apenas a hostilidade de um planeta alienígena, mas o potencial para um novo lar, um novo começo para a humanidade. Ao encarar as tempestades de Marte, não vemos apenas poeira e desolação. Vemos a promessa de um futuro onde os humanos, através de sua perseverança e engenhosidade, transformam o inóspito em habitável. Marte, com suas tempestades e mistérios, não é apenas um desafio a ser superado, mas um destino a ser alcançado. Marte, o planeta vermelho, que agora vemos como um deserto estéril, nem sempre foi assim. Uma vez, ele abrigou uma atmosfera densa, suficiente para sustentar rios e oceanos. Mas, ao longo de bilhões de anos, Marte sofreu uma transformação drástica. Sua atmosfera se dissipou, deixando para trás um mundo árido, com menos de 1% do volume atmosférico da Terra. Mas o que causa essas tempestades colossais em um planeta tão seco? A chave pode estar na temperatura de Marte. Com uma atmosfera rarefeita e altos níveis de CO2, Marte luta para reter calor. Quando a superfície esfria, não há ar suficiente para segurar o calor que escapa, criando condições ideais para as tempestades de poeira. Imagine a cena: você está na superfície de Marte, cercado por uma paisagem desértica. De repente, o chão começa a tremer e o céu se escurece. Uma muralha de poeira, elevando-se a alturas inimagináveis, avança em sua direção. É uma visão apocalíptica, simbolizando a força indomável do planeta vermelho. Essas tempestades não são apenas fenômenos naturais impressionantes, elas são um lembrete da natureza volátil de Marte. Para qualquer humano que se atreva a pisar neste mundo, sobreviver a uma supertempestade de poeira será um desafio sem precedentes. Requererá conhecimento, preparação e respeito pelas forças da natureza de Marte. Imagine-se no equador de Marte durante o pico do dia. Uma discrepância surreal toma conta, seus pés banhados em uma temperatura amena de 23 graus, enquanto sua cabeça enfrenta o frio de 0 graus. Este é apenas um vislumbre das flutuações extremas de temperatura em Marte, variando de um calor de 27 graus até um congelante menos 133 graus à noite. Essas oscilações não são meramente curiosidades, elas são a força motriz por trás dos sistemas climáticos marcianos. Diferentemente da Terra, onde o clima é impulsionado pela chuva e ciclos de água, Marte é governado por ciclos de poeira. A poeira, em Marte, não é apenas um mero elemento paisagístico, mas um agente crítico na formação de suas tempestades colossais. A atmosfera tênue de Marte pode falhar na retenção de calor, mas a poeira marciana, ela desempenha um papel inesperadamente central. Vamos explorar o início desse fenômeno. Os redemoinhos de poeira em Marte são espetáculos em si. Durante a primavera e o verão marcianos, milhares desses redemoinhos ocorrem. Eles são gerados por um processo fascinante. Os raios solares aquecem o solo, fazendo com que o ar quente suba. Isso cria um vácuo que atrai o ar frio da atmosfera para baixo, formando um redemoinho. Mas como esses redemoinhos se transformam em tempestades de poeira planetárias? É um mistério que ainda estamos desvendando. Esses redemoinhos levantam poeira, que por sua vez, aquece o ar ao seu redor, gerando mais turbulência e potencialmente desencadeando uma reação em cadeia. Uma vez iniciada, a tempestade pode crescer, engolindo o planeta inteiro em uma cortina de poeira. Em Marte, os redemoinhos de poeira são apenas a ponta do iceberg. Esses ventos criam espirais gigantescas, algumas alcançando alturas de até 8,5 km. Embora variem em tamanho, todos compartilham uma característica comum: enquanto atravessam os desertos marcianos, eles sugam a poeira e a lançam na atmosfera. Essa ação cria uma névoa que perpetuamente escurece os céus de Marte, contribuindo para uma camada constante de poeira na atmosfera. Mas há mais na história do que redemoinhos espetaculares. A maior parte da poeira é levantada de uma maneira mais sutil, através da ação do vento sobre a superfície.
Este processo, conhecido como saltação, revela a complexidade das partículas de poeira marcianas. Elas são notavelmente difíceis de levantar devido à sua coesão eletrostática. Parecem-se como amêndoas de embalagem, que preferem se aglomerar juntos. O vento em Marte tem um papel intrigante aqui. Embora as partículas menores sejam difíceis de mover, os grãos de areia maiores são levantados com mais facilidade. Estes, por sua vez, são pesados demais para permanecerem suspensos e caem de volta à superfície. Essa queda gera impactos suficientes para desalojar e levantar as partículas menores e mais leves. Uma vez na atmosfera, a gravidade mais fraca de Marte permite que essas partículas de poeira permaneçam suspensas por semanas ou meses. Esse é o catalisador para a formação de tempestades. As partículas de poeira, diferentemente do ar rarefeito de Marte, são eficientes em absorver calor do Sol. Esse aquecimento pode desencadear mais turbulência atmosférica, potencializando ainda mais a formação de tempestades de poeira. Quando o Sol aquece a poeira na atmosfera de Marte, ocorre um fenômeno fascinante. Essas partículas agem como minúsculos radiadores, irradiando lentamente o calor acumulado para o ar circundante. Esse processo altera significativamente a atmosfera, tornando-a mais quente e mais propensa a movimentos turbulentos. À medida que o ar quente sobe, inicia-se um ciclo que amplifica os redemoinhos de poeira. O vento, atraído para essas massas de ar ascendentes, contribui para aumentar a saltação. Com mais vento, mais poeira é lançada na atmosfera, resultando em um aquecimento ainda maior. Esse ciclo de realimentação pode eventualmente escalar para uma tempestade de poeira regional. Mas, apesar de sua escala impressionante, uma tempestade de poeira marciana não é tão perigosa quanto pode parecer. As velocidades máximas do vento em Marte, embora elevadas, são mitigadas pela atmosfera fina do planeta. Isso significa que, apesar da velocidade, a força do vento é consideravelmente menor do que um vento de mesma velocidade na Terra. No entanto, essas tempestades não estão isentas de perigos, especialmente para a tecnologia que depende de energia solar. A poeira eletrostática pode cobrir e eventualmente desativar os painéis solares de rovers marcianos, como já aconteceu em várias missões. A complexidade dessas tempestades se torna ainda mais evidente quando olhamos para a órbita de Marte. Durante a primavera e o verão do hemisfério sul marciano, quando o planeta está mais próximo do Sol, experimenta suas temperaturas mais elevadas. Neste período, por razões ainda não totalmente compreendidas, tempestades regionais podem se fundir em supertempestades, abrangendo a dimensão de um continente. É intrigante considerar a formação das supertempestades marcianas. Podem ser meras coincidências, tempestades individuais que, por proximidade, começam a se fundir. Contudo, a regularidade desses eventos sugere algo mais. Como um relógio, anualmente, assim que a temperatura em Marte aumenta, tempestades do tamanho de um continente emergem. Essa precisão parece ultrapassar a mera coincidência. Ainda mais desconcertantes são as tempestades que abrangem o planeta inteiro. Estas ocorrem a cada 3 anos marcianos, um padrão que desafia as escalas de tempo dos ciclos de Milankovitch, normalmente associados a períodos muito mais longos. A hipótese de um ciclo de poeira que necessita de reabastecimento a cada 3 anos marcianos é uma possibilidade, mas ainda não temos certeza. O que sabemos é que essas tempestades planetárias, diferentemente das menores, podem durar semanas, representando um desafio significativo para a tecnologia humana em Marte. O impacto dessas tempestades é profundo. Para rovers e outros equipamentos, cada grão de poeira pode ser um adversário. A interferência nas comunicações, a obstrução de painéis solares e o desgaste geral do sistema são apenas algumas das consequências dessas tempestades marcianas. A profundidade ótica de aerossol, AOD, é uma ferramenta vital para medir quanto a luz solar é absorvida ou refletida pela poeira na atmosfera marciana. Normalmente, Marte tem um AOD de cerca de 0,5, mas durante as supertempestades, esse número pode disparar para 9 a 11, quase bloqueando toda a luz solar. Para comparação, um AOD de 7, causado por densa fumaça de incêndio florestal na Terra, já é suficiente para transformar o dia em noite. Esses altos níveis de AOD são mais do que apenas números, eles têm consequências reais. Em 2018, uma supertempestade com um AOD elevado cobriu os painéis solares do rover Opportunity, privando-o de energia e levando-o ao seu fim. Mas não são apenas os rovers solares que enfrentam desafios. Mesmo os rovers com baterias nucleares, como o Curiosity, sofrem com essas tempestades. A comunicação com a Terra é bloqueada, deixando-os isolados. Além disso, a vasta quantidade de poeira aquecida na atmosfera durante essas tempestades causa sua expansão, afetando até mesmo satélites em órbita ao redor de Marte. Eles são forçados a queimar combustível valioso para correções de curso, evitando serem derrubados pelo arrasto atmosférico aumentado. Para futuros colonizadores humanos, essas tempestades apresentam obstáculos significativos. Assentamentos dependentes de energia solar seriam vulneráveis, e a perda de comunicação com satélites deixaria os colonos isolados. A autossuficiência seria crucial, pois durante uma tempestade, pedir ajuda seria inviável.
Curiosamente, essas tempestades acabam sendo vítimas de sua própria força. Ao bloquear a luz solar, elas eventualmente impedem o aquecimento da superfície de Marte, que é necessário para manter os ventos que levantam a poeira. É um ciclo fascinante e desafiador. Após a fúria da tempestade, a calma retorna ao planeta vermelho. O silêncio volta a reinar, um contraste marcante com a turbulência anterior. Para os rovers que sobrevivem a essa provação, é um renascimento. Eles despertam do modo de hibernação, retomando suas missões de pesquisa e restabelecendo a comunicação com a Terra. Em 2023, 3 rovers estão ativos em Marte: Curiosity e Perseverance da NASA e Zhurong da China. Entre eles, Zhurong se destaca por depender de painéis solares para energia, tornando-o particularmente vulnerável às tempestades de poeira. A última grande tempestade ocorreu em 2018, e se a história serve de guia, uma nova tempestade pode estar se aproximando. Como um prelúdio para o próximo ciclo, um leve vento começa a soprar, sinalizando a iminência de uma nova tempestade. A poeira começa a se agitar, preparando o cenário para a próxima rodada de desafios. Este ciclo constante de calmaria e tempestade é um lembrete da natureza imprevisível e desafiadora de Marte. Para os rovers, cada tempestade é um teste de sobrevivência e resiliência. E para nós, na Terra, é uma oportunidade para aprender, adaptar e preparar para as futuras missões, e quem sabe, para a colonização humana do planeta vermelho.